Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Nós estivemos na cidade de Faxinal para acompanhar uma palestra com Nazareno Feitosa, uma autoridade quando se fala de espiritismo. Tem mais de 100 palestras publicadas, um dos palestrantes mais requisitados nesse tema. E ele esteve em Faxinal. A Casa Espírita recebeu várias pessoas, não só de Faxinal, mas de municípios da região, que foram lá para acompanhar essa palestra. Nós fomos lá também para conferir. Antes do Nazareno Feitosa ministrar a palestra, ele falou à nossa reportagem, quero agradecer aqui o nosso amigo Irmani, o Paulo Jeremias Irmanes, que é policial rodoviário, que nos fez o convite, o presidente lá da Casa Espírita, o vice-presidente, todo o pessoal da Casa Espírita, que são nossos amigos, que fizeram esse convite para a gente ir lá e para a gente acompanhar. Então vamos ouvir essa entrevista antes dessa palestra. Para quem não foi na palestra, a gente fez essa entrevista para as pessoas saberem um pouco sobre Nazareno Feitosa. Vamos ouvir essa entrevista. A nossa primeira pergunta foi no sentido de questioná-lo. Quem é Nazareno Feitosa? Mandar um abraço para todos os amigos que acompanham o blog do Berimbau. Um abraço aqui para o nosso querido Ronaldo. Muito obrigado por você ter vindo aqui, Ronaldo, prestigiar o evento, atender o convite dos amigos. Dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez no Paraná e poder estar pela primeira vez em Faxinal, participando desse evento, o Mês Espírita aqui da cidade, tão importante para nós. Bom, eu sou funcionário público, trabalho na Polícia Federal, sou papiloscopista, que é o perito que trabalha com impressões digitais, mas eu trabalho na assessoria jurídica do Instituto Nacional de Identificação e faço palestras como trabalho voluntário já há 20 anos, há pouco mais de 20 anos, e a gente tem a oportunidade de viajar ao Brasil e também no exterior. Eu também falo bem em outros idiomas e a gente faz palestras também em outras cidades e outros países. E eu sou estudante da doutrina espírita, participo da Comunhão Espírita de Brasília, onde eu dou aulas do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Eu estudo uma proposta da Federação Espírita Brasileira. A gente fala, há pouco tempo atrás, ou alguns anos atrás, quando a gente falava, num passado não muito distante, sobre o espiritismo, havia muito preconceito. Existe ainda esse preconceito? Existe. Das pessoas que não conhecem a doutrina espírita, é até natural, porque o nome é um pouquinho diferente. Foi muito associado, não é, com outras religiões de matriz afro-brasileira e é natural que as pessoas, como não conhecem bem a doutrina, às vezes tem alguma reserva. Mas no Brasil, como nós tivemos aqui vários missionários espíritas reencarnando, especialmente Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, as pessoas já conhecem um pouco mais. E a gente até utiliza uma regra que o próprio Cristo nos ensinou para saber quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má, quando se trata de uma verdadeira ou de uma falsa doutrina. Jesus nos ensinou: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se os frutos são bons, a árvore é boa. Não é? Não se colhem uvas dos espinheiros ou figos da sarça, não. Então se o fruto é bom, a árvore é boa. Então quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a melhora do ser humano, a tolerância religiosa, o ecumenismo, o respeito, né, pelas diferenças, a reforma íntima, a ligação do homem com Deus e a busca e a promoção da paz. Então todos os frutos da doutrina espírita são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. E por isso a gente respeita com muito carinho todas as religiões sérias, e a doutrina espírita tem esse propósito também de colaborar, né, ajudando o homem a compreender as leis que regem todo o universo. Nós estamos passando um momento difícil. A gente fala sobre questões de governabilidade, crise. Onde o espiritismo pode nos ajudar nesse momento? A doutrina espírita fala que nós somos espíritos imortais. Então, as crises são passageiras, elas vão passar. Nós não temos que ficar tão preocupados com ela. Mas a doutrina espírita fala muito da importância do pensamento, da nossa sintonia. Se nós continuarmos alimentando o pessimismo, alimentando esse pensamento de crise, que as coisas vão piorar, que o desemprego vai aumentar, a gente está colaborando também com o processo da crise. Então a proposta da doutrina é que a gente pregue sempre o otimismo, a boa vontade, a paciência, a resignação, porque esses momentos são naturais do ser humano. O Brasil está passando por uma verdadeira limpeza, não é? Muitas investigações, e isso tem ajudado muito a purificar
processo da nossa evolução, e não vemos como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. É bom que essas coisas estão vindo à tona, que a gente até já desconfiava que acontecesse, né? E que assim a gente promova uma reforma, uma mudança também no nosso país, que tem a programação de ajudar, não é? Sobretudo na divulgação do Evangelho para todo o planeta. Um assunto atual é a depressão. Aqui na nossa região nós temos um índice alto de suicídios, são temas bastante delicados. Como é que a gente poderia falar sobre isso na doutrina espírita? A doutrina mostra que o suicídio não vale a pena, jamais vale a pena. A gente não resolve os problemas, continua vivo do lado de lá e normalmente trazendo as sequelas do nosso próprio ato. Então a gente promove o sofrimento da família, né? Então a gente recomenda que as pessoas tenham paciência, que perseverem um pouco mais, que tudo passa, isso também vai passar. E a gente então orienta para evitar o suicídio. E ao mesmo tempo buscamos ajudar as famílias, buscamos ajudar as pessoas que cometeram o suicídio, que se encontram na vida espiritual, através dos trabalhos de prece, de oração, de reuniões mediúnicas em favor desses irmãos, com a certeza absoluta que ninguém está fora das mãos de Deus. Eles vão ter a oportunidade de se reabilitarem, de renascerem, não é? E recomporem a sua marcha evolutiva. O problema da depressão, a gente vai ver, e o materialismo também, boa parte desse problema é por conta do materialismo. Então nós temos visto, as pessoas até dizem que têm religião, dizem que têm, a tradição religiosa, mas não vivem como cristãos, não vivem como espíritos imortais, não vivem como se tivessem responsabilidade pelos seus atos. Então as pessoas estão desacreditando que Deus existe e vivendo cada vez mais o materialismo, que conduz a muitos crimes, a muitos problemas, ao aborto, à corrupção, conduz ao suicídio também. Então o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. O maior inimigo da doutrina espírita é o materialismo. E ela vem justamente para essas pessoas que são assim mais questionadoras, que buscam um pouco mais a razão, a ciência, e vêm responder muitas questões. Por exemplo, eu fui ateu durante 12 anos. E graças à minha depressão, a uma quebra financeira muito grande, porque passou a minha família, eu conheci a doutrina espírita e ela me trouxe respostas. E ali me ajudou, me salvou a vida. Eu devo a minha vida às obras publicadas por Allan Kardec. Não é? Então, a proposta da doutrina espírita é falar que a morte não existe, que nós estamos aqui também no processo de aprendizado, como o próprio Cristo nos falou, não é? Meu reino não é deste mundo. Ele vai acrescentar que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então mostra que a Terra é um mundo diferente, um mundo que a gente chama de expiação, ou seja, um mundo de purificação, e um mundo de provas, um mundo de testes, e que esses desafios são naturais para o espírito, mas que a gente não deve desanimar. E vamos perceber também que além da questão do materialismo que gera a dificuldade financeira, não é? A descrença, o desânimo e o sofrimento, também temos outras questões, como influências espirituais. Então, o que as outras religiões todas ensinam, da influência dos espíritos, que eles chamam de anjos ou que chamam de demônios, para a gente Deus não criou privilégios. Os espíritos nascem simples e sem conhecimento, são criados por Deus, simples e sem conhecimento, e a gente vai evoluindo com os milhões de anos. Os anjos são os espíritos puros, são os espíritos mais antigos, nossos irmãos, e os demônios são as pessoas que nós prejudicamos. Então, do mesmo modo que Deus respeita o meu livre-arbítrio, se eu quiser prejudicar alguém ou a mim mesmo, Ele respeita, também Ele respeita o livre-arbítrio daquelas pessoas que nós prejudicamos nesta vida ou em vidas passadas. E aí aqueles espíritos se opõem a nós, tentam se vingar, o que é natural. Então a gente aprende que pela caridade a gente cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então a gente vai orar para aquelas pessoas, vamos esclarecê-las, aqueles espíritos, nas reuniões mediúnicas, não é? Com aquele propósito de ajudar e de ajudar quem está sofrendo. Então, quem tem um problema de depressão, quem está passando por alguma questão de influência espiritual, pode buscar qualquer casa espírita, não precisa se tornar espírita, não temos essa pretensão, nem é o desejo de converter as pessoas à doutrina espírita, mas oferecemos o tratamento espiritual, que é o esclarecimento dessas pessoas, mas sem esquecer a reforma íntima. Não é? Porque é necessário que a gente mude o nosso padrão vibratório para não estar sintonizando com esses irmãos, esses espíritos atrasados que são nossas vítimas do passado. Então a proposta é como Jesus fala, ele fala arrependei-vos, não é? Arrepender em grego a palavra é metanoia. Metanoia significa mudança de mente.
ou seja, mudança de pensamentos, reforma íntima, como ele fala, que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, melhor do que curarmos a ferida, aliás, do que espantarmos as moscas, é curarmos a ferida que está atraindo aquelas moscas. E normalmente são os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas imperfeições morais. Elas é que permitem a influência dos espíritos atrasados. Então, a doutrina espírita nos convida para essa mudança. A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, é a nossa melhoria íntima de cada um, promovendo um mundo melhor. Essa pergunta, o Espiritismo é religião? Fazem muito? É comum, porque, na verdade, a rigor mesmo não é. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista, que tem consequências ético-morais. Então Kardec vai definir o Espiritismo como uma ciência de observação, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Na Revista Espírita, uma publicação que ele manteve durante 12 anos na França, ele vai ter um artigo de dezembro de 1868, quando ele tem como título: afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? E ele vai responder que depende do que você entende como religião. Se religião para você é um conjunto de hierarquia sacerdotal organizada, que é um conjunto de rituais, de liturgias, de sacramentos, de paramentos, então o Espiritismo não é uma religião. Mas se você entender religião no sentido amplo da palavra, aquilo que liga o homem a Deus, então o Espiritismo é sim uma religião também, e nós nos ufanamos disso. Então não é no sentido estrito, não veio concorrer com as outras religiões, mas vem falar dessas leis da natureza, dessas leis divinas, dessas leis morais que estão na nossa relação com o mundo corporal e o mundo espiritual também, ajudando o homem a ser uma pessoa melhor. Viajando pelo Brasil e até por outros países, você, além de falar, ouve muito também. Qual que seria uma mensagem importante nesse momento, uma mensagem que seria especial? A mensagem, sobretudo, de agradecimento àqueles irmãos que nos acompanham, seja pelo YouTube. A gente tem um canal no YouTube chamado Nazareno Feitosa, tem mais de 700 vídeos, tem palestras sobre mais de 200 temas diferentes, sobre família, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre sexualidade, homossexualidade, sobre educação dos filhos, tem palestras sobre biografias como Francisco de Assis, Allan Kardec, Ian Hus, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, sobre Joana d'Arc, sobre Maria de Nazaré, Maria de Magdala, os estudos bíblicos também, se a Bíblia condena ou não o Espiritismo, a reencarnação segundo a Bíblia, a ciência. Então a gente tem muitos temas, as pessoas podem, se desejarem, acompanhar gratuitamente pelo YouTube, é só procurar Nazareno Feitosa. A gente também tem uma página no Facebook, é Nazareno Feitosa Expositor Espírita, e também um site, nazarenofeitosa.com.br. Mas elas vão encontrar muitas palestras, devem, se tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São as obras mais importantes publicadas por Allan Kardec, que vão trazer o esclarecimento necessário. Se tiver um pouquinho mais de interesse, leiam também o Livro dos Médiuns. Então, a doutrina vai ajudar muito a gente a fortalecer a fé, a devolver a fé para quem perdeu, como foi o meu caso, e explicar muitas coisas que antes eram incompreensíveis. E falar, como todas as religiões pregam, do bem, do amor, do perdão e, sobretudo, da caridade. Para nós, quando Jesus fala da separação dos bodes das ovelhas, ou seja, a separação daqueles espíritos endurecidos no mal, os bodes, que emigrarão do planeta, que não terão mais autorização de renascer na Terra, ele estabelece um único critério para separar os bodes das ovelhas. Ele estabelece a caridade. Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, estava nu, tu me vestiste, estive preso ou enfermo e foste me visitar, estava peregrino, estava sem teto, sem terra, não era imigrante e me acolheste. Jesus faz da caridade o único critério. Então, para nós, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, precisa fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade. E os espíritos acrescentam, Allan Kardec, que caridade também, além da caridade material, tem a caridade benevolente, ou a caridade moral, que para nós é benevolência para com todos, é ser bom para todos, para os bons e maus, assim como o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. É a indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, é a clemência, a misericórdia com o defeito do próximo.
E, por fim, o perdão das ofensas. Mas há muitos outros tipos de caridade. A caridade de pregar o evangelho, de levar paz, levar consolo, levar esperança, levar fé para outro coração. Isso também é uma grande caridade, esclarecer as pessoas, como você faz no seu blog, não é? Levar a informação, levar o conhecimento também. Tudo isso é caridade e a gente pode, deve fazer o que Jesus nos determinou. Tanto que ele vai dizer, toda vez que fizeste a cada um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então, para a gente, todas as religiões pregam a caridade. Todas elas pregam o bem, portanto, são caminhos válidos para a gente trabalhar e servir com Jesus. Sua agenda de compromisso termina aqui em Faxinal ou ainda continua no Paraná? Ainda teremos. Hoje vamos falar aqui em Faxinal, não é? No dia 19 de agosto, 19 de agosto de 2017, aqui no Mês Espírita, às 20 horas, na loja maçônica, eu não sei o nome agora, o detalhe, e amanhã vamos estar em Londrina, no Centro Espírita Nosso Lar, quando então falaremos sobre autoconhecimento e iluminação interior. É também um dos temas que a gente tem gravado, já disponível para o público que quiser acompanhar. Procure lá no YouTube, Nazareno Feitosa, tem inclusive palestras em outros idiomas, algumas com tradução, outras eu mesmo falando, e sobre vários temas interessantes, sobre família, sobre casamento, sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, auto-perdão, felicidade sem culpa, depressão e mediunidade, as várias palestras sobre mediunidade e outros temas, e auto-amor, felicidade e auto-perdão. Seja sempre bem-vindo, obrigado pela gentileza da entrevista, sempre à disposição. Eu que agradeço. Eu esqueci de falar o horário, é a partir das 9h30, no domingo, dia 20 de agosto de 2017, no Centro Espírita Nosso Lar, em Londrina. Um grande abraço a todos os seus leitores, as pessoas que acompanham o seu blog. Muito obrigado pela sua presença aqui, Ron. Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense.